Hoje a gente vai falar de uma coisa que é, assim, a espinha dorsal da enfermagem profissional, o processo de enfermagem. E vamos ver que isso não é só uma lista de tarefas, não. É o método científico que transforma o cuidado numa ciência de verdade. Então vamos lá, porque, para cuidar bem de alguém, não adianta só ter boa vontade. É preciso ter um sistema, um método. E é exatamente por aqui que a gente começa a entender tudo. Sabe aquela pergunta clássica que todo mundo faz? Cuidar é uma arte ou é uma ciência? De um lado tem toda aquela parte humana, né? A empatia, o jeito, o toque, a arte. Mas e o outro lado? Como é que a gente garante que esse cuidado vai ser sempre seguro, consistente e que vai funcionar de verdade? E aí que está a mágica, a beleza da enfermagem. É as duas coisas juntas. É a compaixão de mãos dadas com o rigor da ciência. E para a ciência funcionar no mundo real, no dia a dia, ela precisa do quê? Bem, ela precisa de um método, ela precisa de um processo. Ok, agora vamos tocar num ponto que, olha, costuma dar um nó na cabeça de muita gente. A diferença entre a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, e o PE, o processo de enfermagem. Muitos acham que é a mesma coisa, mas não é. E quando a gente entende essa diferença, aí tudo fica mais claro. E o mais legal é que a resposta está lá, preto no branco, na própria legislação. A Resolução 358 do COFEN explica direitinho. Pensa assim, a SAI é a estrutura maior, é o que organiza a casa toda. Já o PE, o processo de enfermagem, é tipo o aplicativo que a gente usa para, de fato, cuidar do paciente. Ele roda dentro desse sistema maior. E para visualizar isso, tem uma analogia que é, sério, perfeita, a do filtro d'água. Imagina aí, a saie é o filtro inteiro. A caixa, a vela, a água, tudo. Ela organiza o ambiente. E o processo de enfermagem, ele é a torneirinha. É dali que sai a água limpa. Pronta. É o ponto final, onde todo aquele sistema vira cuidado de verdade, palpável para quem recebe. Beleza. Então, como é que essa torneirinha funciona na prática? O processo de enfermagem tem 5 etapas bem definidas. Elas conversam entre si e, o mais importante de tudo, elas funcionam num ciclo. Vamos dar uma olhada em cada uma. Olha aí os 5 passos. Mas o pulo do gato aqui é entender que isso não é uma linha reta, com começo, meio e fim. Pensa mais como uma rotatória. A última etapa, a avaliação, joga a gente de volta lá para a primeira, para a coleta de dados. E é justamente isso que faz o cuidado ficar cada vez melhor. O ponto de partida é sempre esse, coletar os dados. É a hora de virar detetive mesmo. A gente escuta o que a pessoa diz que está sentindo, esses são os dados subjetivos. E aí a gente mede, observa, olha os exames, esses são os dados objetivos. É a hora de juntar todas as pistas. Com as pistas na mão, a gente faz o quê? O julgamento clínico. E, gente, essa parte aqui é o coração do trabalho da enfermagem. Presta atenção, não é um diagnóstico médico, tá? A gente não vai dizer qual é a doença. A gente vai identificar a resposta da pessoa àquela condição. É sobre como o corpo e a mente dela estão reagindo. É isso que é único nosso. Certo? Já sabemos qual é o problema. E agora? Qual o plano de ataque? A etapa do planeamento é isso, é estratégia pura. Primeiro a gente define a meta. Onde queremos chegar? Esse é o resultado esperado. E depois a gente traça o mapa, o que vamos fazer para chegar lá. Essas são as intervenções. E agora é hora de botar a mão na massa. A implementação é exatamente isso, colocar o plano em prática. É pegar aquele mapa que a gente desenhou e começar a caminhada. É transformar o papel em cuidado ativo em ação. E, por fim, a gente para e olha. E aí, deu certo? Atingimos nossa meta? Essa etapa é fundamental, porque ela fecha o ciclo e, ao mesmo tempo, já começa o próximo. É a avaliação que nos diz se podemos continuar assim ou se é hora de coletar novos dados e ajustar a rota. É o que deixa o cuidado sempre vivo, sempre dinâmico. Tá, a teoria é bonita, né? Mas e na vida real? Na correria do dia a dia? Como isso funciona? Vamos pegar um caso clínico para ver tudo isso acontecendo de verdade. Então, imagina a cena. Chega uma paciente, 38 anos. Primeira etapa, coleta de dados. O que a gente vê de cara? Pressão lá embaixo, hipotensão. E coração acelerado, taquicardia.
E o sinal de alerta máximo, melena, que é sangue nas fezes. Opa, isso indica um sangramento importante. Com esses dados, vamos para o diagnóstico de enfermagem. E, de novo, olha o foco. O diagnóstico aqui não é úlcera gástrica, isso é da parte médica. O nosso diagnóstico é sobre o que está acontecendo agora com o corpo dela. Risco de choque circulatório. Por quê? Porque ela está perdendo volume, perdendo sangue. A gente identifica a ameaça imediata à vida. E um diagnóstico desses risco de choque dispara um alarme. A gente já parte direto para o planeamento e para a implementação. Qual a meta principal? Manter a estabilidade hemodinâmica, simples e direto. E como a gente faz isso? Com as intervenções. Avaliar exames, comunicar toda a equipe sobre a gravidade, administrar as medicações, uma coisa leva à outra, de forma lógica e rápida. Certo. Esse caso deixa tudo bem claro. Mas, pensando de uma forma mais ampla, por que é tão importante seguir e registrar todo esse processo? Qual é o impacto real disso? Olha, os motivos são vários e todos muito importantes. Primeiro é a segurança legal. Protege tanto o paciente quanto o profissional. É também um selo de qualidade, sabe? Mostra que o trabalho é sério. Além disso, alimenta o ensino e a pesquisa, ajudando a profissão a evoluir. E talvez o mais crucial no dia-a-dia é a ferramenta que faz a equipa inteira falar a mesma língua, sem falhas de comunicação. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. Será que o processo de enfermagem é só um monte de papel? Só burocracia? Ou será que ele é, no fundo, a própria identidade da profissão sendo colocada em prática? A manifestação da nossa autonomia, do nosso pensamento crítico, da ciência que faz da enfermagem uma profissão tão essencial. A resposta ao que tudo indica não está só nos livros, mas na prática diária do cuidar.